Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Iniciando nossa aula, logo após nossa avaliação, nossa prova. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor Deus, para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Pedimos, como sempre, que o Teu Santo Espírito tenha toda a primazia para nos instruir, para nos dirigir, para iluminar nossa mente, nosso coração, nossa alma, para que nós possamos entender as coisas encobertas, as coisas que pertencem ao Senhor. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, traz o Teu povo em paz, livra de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar início aqui à nossa última aula dessa matéria, né? Vai ser sobre o livro do profeta Daniel. Ele ensina livros poéticos. Ai. Vamos lá. Então, irmão, vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Já teve um atrasozinho aqui, agora vamos precisar de andar mais rápido ainda. Vamos ler Daniel, capítulo 10, versículo 14. Tendo um atrasozinho aqui no celular. Daniel 10, 14. Diz assim a palavra do Senhor: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele é um versículo que vai falar muito sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel, irmãos, ele é, como nós vamos ver aqui, ele é o Apocalipse do Antigo Testamento, tá? Então, nós vamos entender o porquê que ele é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Por que Ezequiel não é chamado dessa forma? Por que Jeremias não é chamado dessa forma? Por que outros profetas não são chamados dessa forma? Então, nós vamos entender isso aí, tá? Então, nós temos aqui o panorama, irmãos, da nossa aula. Nós vimos aí na lição 1, o livro do profeta Isaías. A lição 1 e a 2 foi, então, sobre o profeta Isaías. Depois nós vimos aí o livro do profeta Jeremias. E a lição de número 4 foi sobre o profeta Ezequiel. E hoje, então, encerramos com a número 5 aqui, que é o profeta Daniel. Alguns pontos interessantes aqui, irmãos, que nós temos que fazer algumas perguntas. Coisas que talvez os irmãos não vão ver aí no livro dos irmãos, tá? É necessário, irmãos, que os irmãos leiam esse livro, tá bom, irmão? Porque não tem como a gente falar coisa por coisa dele aqui, mas alguns pontos certamente alguém um dia vai fazer essas perguntas para você aqui. E não está aí no livro, tá bom? Então, tem aí, ó, por que o livro de Daniel ele é tão importante? Tá? Qual a razão da mudança deles, do nome deles no império? Daniel, a Bíblia vai dizer claramente que ele era chefe dos magos. Ele fazia feitiço? Se ele era um mago. Mas o mago faz o quê, irmão? O mago, ele faz o quê? Feitiço. Tá? Nós brasileiros conhecemos mago como um bruxo. Mas ele fazia feitiço? Tá? Então, o grande problema aqui, irmãos, é porque são épocas diferentes. Então, já estou até adiantando para os irmãos aí. Belsazar era filho ou neto de Nabucodonosor? Porque a Bíblia vai dizer. Aquela mulher, quando chega para ele ali, ele fala assim, olha, existiu um homem no tempo do teu pai Nabucodonosor. Então, ele era neto ou era filho de Nabucodonosor? Por que Daniel ele era casado, irmão? Vamos chegar lá, tá bom? Por que Daniel resistiu? Por que Daniel ele resistiu à alimentação
mas ele não resistiu à mudança de nomes. É uma coisa interessante, irmão. E os nomes que foram mudados, nós vamos ver aqui, que eram atribuídos a deuses. Tá? Então, por que não houve essa resistência? Onde estava Daniel quando os seus 3 amigos foram lançados na fornalha? Né? A Bíblia, já vou adiantar, irmão, a Bíblia não diz aonde ele estava, mas nós vamos falar alguma coisa aqui. Você sabe o que é licantropia? Alguém sabe aí, sem olhar no celular? E tem no livro de Daniel isso aí, viu? Licantropia. Hã? Não tem a palavra não. Mas hoje nós conhecemos como licantropia. Tá? E eu tinha um medo, irmão, de quem tem essa doença pode ter essa doença de licantropia, tá? Virar lobisomem, tá? A que correspondia uma semana na revelação trazida pelo anjo? Tá, então, vamos lá. Essas aí são algumas perguntas que nós vamos falar no decorrer dessa lição. Nabucodonosor virou lobisomem, irmão? Tá? É isso aí que a gente vai conversar. Tá? Então vamos lá, irmão. A introdução aí, nós vamos ver aqui, né, o que nós vamos estudar. Tá? A autenticidade do livro. Vai ter uma introdução grande aí. Tá? Depois nós vamos falar sobre a autenticidade do livro, característica do livro de Daniel. Irmão, pena que hoje o tempo é muito resumido. Hoje que nós deveríamos ter 1h30. Tá? Mas, infelizmente, vamos passar em cima de muita coisa aqui. O significado do cativeiro babilônico, conteúdo do livro, e aí no conteúdo do livro aqui, depois do conteúdo tem um esboço, onde os irmãos podem seguir aí, onde ele detalha como que foi dividido o livro. Não está dividido por tema, né? Em Jeremias ele colocou por tema, mas Daniel, ele não está por tema, tá? Vamos já iniciar aqui. Vamos lá. Introdução, irmãos. Daniel, no hebraico, significa o quê? Deus é meu juiz, tá? Descendia da realeza, ele era um príncipe, possivelmente ele era um príncipe, tá? Ou se não, ele era filho de um dos nobres ali do reino, tá? E em que há registro do mesmo nome também, há um filho de Davi, tem um filho de Davi que se chama Daniel. Tá? Tudo indica que teria nascido em Jerusalém, na cidade santa. Daniel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, juntamente com a primeira leva de deportados no 3º ano de Jeoaquim. Aqui, irmãos, chovendo molhado, nós já falamos aqui, inclusive, no livro de Ezequiel, que Ezequiel e Daniel pode ter sido levado nesse período. Tá? E conforme o sistema babilônico de computar os anos dos reis, o 3º ano de Joaquim teria sido 605 a.C., mas segundo o sistema judaico, que contava o ano de ascensão como o 1º ano do reinado, esse era o 4º ano do rei Joaquim. Tá bom, irmão? Isso aí é só a questão de datas. Vamos aí para a próxima tela. Está tendo um atraso no meu notebook, mas ali já está aparecendo. Daniel, ele era muito jovem. Alguns falam, irmãos, que Daniel tinha 15, outros falam que ele tinha 17. O comentarista aqui desse livro, ele fala, devido a muitas literaturas que ele vai buscar, Daniel, e nós concordamos com isso, irmãos, porque Daniel, ele viveu os 70 anos lá no cativeiro. Tem quantos anos, tá? 15. 16, né? Então ele era muito mais novo do que vocês, duas. Tá? Então, possivelmente, 12 anos de idade. 12 anos de idade. Quando Daniel foi levado para... E os seus amigos do mesmo jeito. Apesar, irmãos, que depois da fornalha, não vai falar mais nada sobre os amigos de Daniel. Tá? Então, vai falar só sobre Daniel, tá? Ele foi treinado por Nabucodonosor com as etiquetas e a cultura do reino. E aí vem aqui a questão do nome. Beltesazar, nesse caso aqui, o nome, Daniel recebeu o nome de Beltesazar.
que significa príncipe favorito de Bel. Bel era um deus da Babilônia, e não confunda Bel de lá com o Baal dos judeus, tá? Na época dos judeus não, tá, irmão? Era um deus dele lá. Baal, irmãos, na época dos judeus ali, na época, né, de Israel em si, antes de acontecer o cativeiro, Baal significava Senhor. Por isso que nós vamos entender, inclusive nos profetas menores, que Deus, irmão, preste atenção aqui, tá? Mas isso aqui é uma questão de tradução, tá? Na época da tradução. Deus, muitas vezes, ele tem um momento em que ele é chamado de meu Baal, mas não quer dizer que Deus era Baal ali, os demônios lá, os deuses. Não, irmão, é porque foi traduzido como meu Senhor. Então, a palavra Baal significava Senhor. Então, é igual hoje, a Bíblia no Novo Testamento vai dizer que existe só um Senhor. Então, outro Senhor, além de Deus, Senhor que está falando aqui, de reverência, é um paganismo, é uma idolatria. Então, nesse caso aqui, Baal significava isso, tá? Então, esse Bel aqui, ele era uma divindade babilônica. Tá? E o nome em homenagem a um deus babilônico não tirou de Daniel a unção de servir unicamente ao verdadeiro Deus, Jeová. Então, irmãos, já respondendo a pergunta aqui, por que Daniel, irmãos, não resistiu a isso aqui? Porque se ele resistisse, ele iria morrer. A primeira resposta está aqui, tá? Ele iria morrer se ele falava, eu não aceito esse nome. Ele ia dizer, rapaz, quem é você para não aceitar nome aqui? Você está num lugar onde você está aqui como cativo, você está aqui como escravo aqui neste lugar, escravo num jeito de dizer, você está como cativo aqui neste lugar, quem é você para não querer o nome? Então, irmãos, eles receberam. E aí, irmãos, nós trazemos isso para os dias de hoje. Existem nomes aí, nomes que nós temos aqui, irmãos, que muitas vezes pode ser derivado ou colocado para uma divindade. Né? Uma divindade. Por exemplo, o meu nome é Célio Augusto. Célio eu sei que vem de céu. Tá? Celeste, alguma coisa assim. Tá? De céu. Né? Augusto, o nome Augusto, mesmo quando meu pai ou minha mãe colocou, eles acharam bonito colocar. Mas Augusto significa soberano. E nesse caso, quando colocava o nome de Augusto, o nome não era colocado, eram os próprios imperadores que queriam que chamasse eles como Augusto, tá? Augusto César, tá? E César também, a palavra César, irmãos, não era um nome de uma pessoa, era era um título que era dado de respeito. E Augusto também da mesma forma. E Augusto também é da mesma forma, poderia colocar eles, quando falava Augusto César, falava como se estivesse colocando como se fosse uma divindade. Tá? E existem outros nomes, irmãos. Quer ver no Novo Testamento? Apolo. Apolo, irmãos, é um deus grego. Aonde você vê alguém dizendo assim, Apolo, a partir de agora o seu nome não é Apolo mais. Não, a Bíblia vai dizer que Apolo continuou com o nome do mesmo jeito. Tá? Então, irmãos, o nome, preste atenção, para uma pessoa que é crente, um nome não diz nada. Não perdeu. Agora, por que ele não perdeu? Porque ele estava firme no Senhor, mas teve uma influência de quem, irmão? Sem a Bíblia falar. Da mãe e do pai. Pode ter certeza absoluta, irmãos. O Danielzinho, quando ele tinha os seus 8 anos, 10 anos, ele era instruído nos mandamentos de Deus, nos mandamentos judaicos, nos mandamentos de Israel. E quando ele chegou lá, irmãos, aí sim, que nós vamos ver aqui,
Quando é que ele vai rejeitar uma coisa? E na realidade ele não rejeita, não. Nós vamos ver aqui que ele não rejeita. Ele faz uma proposta. Os nomes eles eram mudados, né? E isso não influenciava de forma nenhuma. Então o império, o que o império fazia? O império, ele queria de qualquer forma tirar tudo aquilo que lembrasse do local onde eles moravam. É fazer eles esquecer, irmãos, do seu próprio Deus. Para isso eles colocavam, ao invés de chamar, né, alguma coisa que tem lá no nome deles de Jeová, eles falavam, eles colocavam outro para poder a pessoa esquecer o seu Deus. Mas o problema, irmãos, é que Daniel tinha Deus, não era na mente. Ele tinha Deus dentro dele, dentro do coração dele. Aí, irmão, não tem jeito, né? O nome era em homenagem à vida piedosa de Daniel e sua sabedoria acabaram de se tornar um provérbio entre os exilados. Daniel, irmãos, ele virou um exemplo para todos os exilados. Tá? Para todos os exilados. Por isso Ezequiel se refere a Daniel como homem íntegro. O próprio Ezequiel, irmãos, ele cita Daniel no cativeiro. Daniel não pode citar um outro no cativeiro, porque ele estava dentro do palácio. Os escritos dele, irmão, tinha que ser, com toda certeza, todos esses escritos aqui, irmão, passavam pelo crivo, talvez, de algum escriba do império. Tá? Porque se ele falasse alguma bobagem ali, era mandado riscar com toda certeza. Tá? Ezequiel não se refere a Daniel como escritor, mas como homem de caráter. Assim como José se tornou governador por interpretar os sonhos de Faraó, Daniel também se tornou o segundo no reino por interpretar os sonhos de Nabucodonosor. E preste atenção, irmão, que a mesma coisa, José interpretava sonho. E o Daniel aqui, ele interpretava sonho também. Olha o jeito de Deus usar as pessoas. É isso que eu ia falar. Dentro de instância eu ia falar aqui, porque o problema, irmão, quando o Nabucodonosor chega lá e fala assim, olha, eu quero que vocês revelem o sonho que eu tive essa noite. Aí eles falam assim, ninguém na face dessa terra pode fazer isso. Eu posso prever alguma coisa que vai acontecer, mas eu vou prever o que já aconteceu? Como que eu vou descobrir algo que já aconteceu e foi num sonho que o senhor teve à noite? Aí ele falou assim, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês vão morrer. Aí chega ao conhecimento de Daniel, né? Muito bem colocado aí. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele foi colocado como chefe dos magos. Mas magos, irmãos, naquela época, é a mesma tradução de vidente. Tá? Vidente. É claro, irmãos, no meio desse grupo aqui de magos, poderia ter alguns na Babilônia que faziam outros tipos de procedimentos. Porque a Bíblia vai dizer que ele foi colocado como chefe dos videntes, dos que faziam encantamentos. Não quer dizer que Daniel fazia encantamentos, mas tudo do reino, irmãos, que era sobrenatural, ficou a cargo agora de Daniel. Foi isso, tá? Por isso que ele é chamado de, não é o mestre dos magos, não, irmão. Quem assistiu a Caverna do Dragão aí? Não é os mestres dos magos, não. É o chefe dos magos, tá? No governo de Evil-Merodach, possivelmente, irmãos, Daniel, ele não ficava com essa função ali no reino, mas ele ganhou, por esse Evil-Merodach, também uma incumbência de estar tratando dos assuntos do reino, tá? Porque no texto lá de Daniel 8, versículo 27, ele vai dizer que ele levantou-se da cama para tratar do negócio do rei, Então ele estava em um outro local tratando dos negócios do rei. Então já estou também respondendo aqui, quando a gente chegar lá, onde estava Daniel quando os seus amigos foram lançados na fornalha?
possivelmente, a Bíblia não diz, mas possivelmente Daniel não estava no reino. Possivelmente, tá? Ou se ele estava, ele não podia ir contra o decreto também, porque senão ele morreria. Mas aí o Montoni falou um negócio aqui. Ele poderia estar ali e dizendo: Senhor, abençoa os meus amigos. Não deixa eles desistir, não. Quem sabe Daniel, irmãos, chegou a falar com eles: não desista. Quem sabe? Eu não sei. A Bíblia não diz isso, mas possivelmente, irmão, eu vejo por esse lado. Possivelmente Daniel não estava no reino. Ele poderia não estar no reino. Amém? Pai, Senhor. Irmão, o império era grande. O império... Exatamente. A função era de um diplomata mesmo. Ele andava mesmo. Né? Então ele tornou-se notório novamente no reino quando interpretou a escritura na parede. Vamos lá. Estou andando rápido aqui porque já perdemos até um pouco de tempo aqui. Irmão, sobre a autoria. Quem foi que escreveu o livro? Irmão, Daniel. Mas nos primeiros capítulos não leva o nome dele. Por quê? Porque, irmãos, estava iniciando. Ele não poderia colocar o nome dele ali. E tudo que estava acontecendo também tinha uma visão. Tá? Tinha alguns acontecimentos ali, então não havia necessidade dele colocar. Mas lá na frente, você já vai ver ele colocando: eu, Daniel. Aí ele vai dizer: eu, Daniel. Aí ele mesmo dizendo que era ele que estava escrevendo. O livro de Daniel não consta no cânone hebreu, na categoria de profeta. Foi o que eu falei aqui na aula passada. Daniel no cânone, ou seja, na canonização, nos livros sagrados, na Bíblia hebraica, ele não está como profeta. Mas por que ele não está? Alguém pode me ajudar aí? Por que ele não está, irmão, como profeta? Ele profetizou? Ele profetizou? Sim. E uma das maiores profecias, irmãos, que nós vamos chegar nela lá. Quem dera se eu pudesse explicar ela aqui tintim por tintim. As 70 semanas de Daniel, irmão, aonde ele vai ver coisas, irmãos, que vai acontecer junto com o Apocalipse. Junto com as revelações do Apocalipse. Olha, ele viu, irmãos, coisas ali que está acontecendo agora. Ele viu, então ele era profeta, tá? Mas ele não tinha uma função de profeta. Exatamente. Ezequiel... E preste atenção, aonde no livro de Daniel você vai encontrar Deus chamando ele para ser profeta? Alguém encontrou? Ele não é chamado por Deus para ser profeta. Jeremias foi chamado para ser profeta? Sim. Ezequiel foi chamado para ser profeta? Sim. Isaías foi chamado para ser profeta? Sim, capítulo 6. Tá? Daniel foi chamado para ser profeta como Jeremias, como Isaías e como Ezequiel? Não. Então, irmãos, ele era tão somente vidente. Vidente é o quê? Ele enxergava coisas lá no futuro, para algumas ocasiões. Daniel, irmãos, ele não era profeta como Jeremias, de ficar vendo as coisas constantemente. Ele via esporadicamente. Por isso, irmãos, que Daniel, ele não entra no cânone hebraico, mas na nossa Bíblia, e os irmãos, vou mostrar para os irmãos aqui, de novo, né? Não, isso, a posição deles, irmãos, não altera nada a nossa Bíblia. A nossa Bíblia tem os mesmos livros, só estão divididos diferente, tá? E aí, Daniel não era considerado um profeta de profissão no reino teocrático. Ele é visto tão somente como um vidente repleto de dons. Só isso. Sim?
Mas Daniel se concretizou. Muitas profecias. Nós vamos ver aqui da estátua, toda a estátua cumpriu e está cumprindo. A visão que ele teve, o sonho que ele teve à noite dos 4 animais, cumpriu e está se cumprindo. As 70 semanas de Daniel que o anjo traz, na realidade, não é de Daniel, mas é algo que é dado para ele, mas foi trazido de Deus, e o profeta também, ele recebia coisas de Deus, e ele manda escrever, então é uma profecia, tá? Então, aconteceu. Mas aconteceu, viu? E aconteceu com Nabucodonosor. Ele chegou a ver Nabucodonosor e chegou a ver o segundo reino. E ele vai profetizar sobre esses 2 reinos. Ele viveu. Da desolação. Antíoco Epifânio. Vamos falar aqui, um pouco mais à frente, tá? Antíoco Epifânio. É o capeta do Antigo Testamento. Não. É o demônio, é o anticristo do Antigo Testamento, tá? Ele entrava no diabo e o diabo também ficava endemoniado. Tá? Tão ruim que esse cara foi. Então, irmãos, tá aí, ó. Como que tá a lei, como que tá os livros hebraicos. Vamos falar aqui rapidamente. Lá no final aqui, ó. Lá no final é que os irmãos vão ver Daniel, tá? Daniel. Ele está aqui nos livros históricos, tá? Apesar de ter profecias, mas ele está no livro histórico, porque eles consideram Daniel como histórico, tá bom? Está entre aqui, ó, Esdras, Neemias, Crônicas, tá? E ele está aqui nesse local aqui, ó, os escritos, tá? Ketubim, tá? Tá Ketubim aqui, mas o nome é Ketubim, tá bom? Está nos escritos. Aí temos aqui os profetas, tá? Só Daniel sai daqui, ó. Daniel, Lamentações está junto com Jeremias, por aí vai. Tá? Pronto? Vamos lá. A autenticidade, irmãos, do livro. Para entender melhor o assunto aqui exposto, o aluno deve levar em conta que também os salmos, por exemplo, os salmos, apesar de muitos deles serem proféticos, tem profecias no salmo, irmão? Sim, falando sobre Cristo, né? Falando sobre muita coisa, irmão, sobre, no caso aí, né? Apesar de muitos serem proféticos, não constam nos livros proféticos, eles estão nos poéticos, né? O caso no Novo Testamento também, o Apocalipse de João é separado das epístolas, também Daniel aparece separado dos proféticos, tá, irmãos? Então, isso aqui é chover no molhado, tá? Tanto os profetas do Antigo quanto as epístolas do Novo Testamento foram escritas por inspiração divina, tá? Por inspiração divina, com a diferença que Daniel e João não estavam no meio do povo que fala, irmão, do povo judeu, tá? Daniel não estava no meio do povo judeu, ele estava ali no palácio. Ele ficava no palácio, tá? E João, ele não estava junto com a igreja quando ele recebeu também as revelações, tá? Isso aí também é uma característica desses 2 livros, tá? Desses 2 livros. Tá demorando um pouquinho a aparecer no meu aqui. Vamos lá. O livro de Daniel, irmão, ele se encaixa em muitos aspectos no Apocalipse de João. E alguns comentaristas afirmam que os 2 tratam de temas paralelos. E realmente, não tem como a gente fugir disso aqui não, tá? A ponto de chamarem Daniel de Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel consegue ver os reinos da terra a partir de uma visão cósmica, em que as nações todas estão sob o comando de Deus. Irmãos, quer um livro de respeito, um livro de procedência, um livro indicado mesmo por toda a Assembleia de Deus, está aqui, Daniel e Apocalipse, do saudoso pastor Antônio Gilberto, tá? Está aqui o livro, Daniel e Apocalipse, ele trata dos 2 temas juntos. Irmãos, muito bom o livro, tá? Voltando aqui, então vamos lá,
para a próximo slide. O significado do cativeiro babilônico. O exílio é a base histórica para as profecias de Daniel, como ele o demonstra em seu capítulo 1. Ali tem o início do cativeiro, né? Um novo estágio da teocracia começa com o cativeiro. Aí não é uma coisa interessante, irmão, que os irmãos não podem esquecer isso aqui para o resto da vida, até Jesus voltar. Isso aqui é muito importante. Nabucodonosor fez 3 incursões. 3 incursões. Irmãos, e a gente pensa que era assim. Ele fez a primeira, daqui a 1 mês, ele veio e pegou o restante. E daqui a 3 meses, ou no final do ano, ele pegou todo mundo e levou para lá. Não foi dessa forma, não. E aqui está dizendo, olha, a primeira incursão, durante o reinado de Joaquim, foi em 606 a.C. E acredita-se, então, que nessa época Daniel, Ezequiel, foi para o cativeiro. A segunda incursão, irmãos, em 598, 8 anos depois, irmãos. 8 anos depois. E a gente tem esse pensamento. Foi em 3 levas. Então aconteceu uma leva aqui em 606, né? Aí logo 1 mês depois aconteceu de novo. Não. 8 anos depois, teve uma segunda incursão. Aí quem é que foi levado aqui na segunda incursão? Foram levados os ferreiros, foram levados, irmãos, toda a classe trabalhadora. Na primeira, foram levados a realeza, a nata, só os intelectuais. Tá, irmãos? E isso aí também, como eu disse, era uma estratégia. Você tirar os intelectuais, as pessoas que pensavam no reino. Nesse caso aqui, eles não estavam querendo, eles estavam querendo desvirtuar, né? Ou seja, enfraquecer a sabedoria de um povo em um país e aumentar aqui a estrutura no seu próprio país, usando as pessoas mais capazes, mais inteligentes. Tá? Hoje, fazendo essa analogia, é diferente também. Hoje, Satanás trabalha muito, principalmente assim, na área dos músicos. A maioria você vai ver essas bandas do mundão aí, as pessoas, os bateristas, os tocadores, eram tudo crente, tudo de igreja. Vai lá, capina, né, dentro da igreja. Exatamente. Os irmãos que não sabem disso, Elvis Presley, ele era do coral da igreja, cantou hinos evangélicos, mas ele foi alcançado por como é que fala aquelas pessoas que saem olhando talentos? Olheiro, né? Mas tem um outro nome. Um empresário, né? Exatamente. Ele olhou, irmão, e chegou nele, fez proposta e foi trabalhando com ele até ele deixar de cantar na igreja para cantar fora. E aí, olha aí, o que deu, né? Então, irmãos, isso aconteceu. Aí, irmãos, agora a terceira incursão, 10 anos depois. 10 anos depois. A primeira foi em 606, aí 8 anos depois teve a segunda, aí da segunda para a terceira, 10 anos, ou seja, irmão, as invasões duraram 18 anos, então não foi de um dia para o outro, não foi de um dia para o outro, tá? Isso é muito interessante da gente lembrar disso aí, tá? O conteúdo do livro, irmãos, o capítulo 1 apresenta um pouco da história, da biografia, diz aqui, né, que a percepção celestial que ele tem dos sonhos e visões excedia ao dos magos e representa a superioridade divina do povo da aliança sobre as nações pagãs. Os altos dignatários do mundo daquela época tiveram que se curvar diante, né, da sabedoria que vinha para Daniel. Aqui, conteúdo do livro, isso. Está demorando um pouquinho aqui. Vamos lá, a segunda divisão do livro foi do capítulo 2 ao 12 e contém a substância do livro. Essa segunda parte pode ser dividida em 2 outras. A primeira, do capítulo 2 ao 7, apresenta o desenvolvimento dos poderes mundiais, sob o ponto de vista da história. E a segunda parte, dos capítulos 8 ao 12, o desenvolvimento das nações em relação a Israel.
Então, irmãos, a primeira parte vai falar muito sobre as nações da época. E a segunda parte vai falar muito das nações que viriam. E isso tudo em respeito a Israel e também a igreja. A igreja também está inserida nisso aí. Bem pouco, mas está. Bem pouco, mas está. Vamos aí para o esboço do livro, irmãos, para poder ganhar tempo aqui. Para melhor aproveitamento, ele desenvolve aqui o livro de Daniel seguindo o esboço abaixo. Prólogo, antecedentes históricos. Essa parte aqui, irmãos, foi escrita em hebraico. E uma coisa interessante também, a gente pensa que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas existem parte do Antigo Testamento que também, irmãos, está em aramaico. Por que eu estou dizendo que encontra-se em aramaico? Porque o Novo Testamento também tem aramaico, que era uma língua comum na época de Jesus Cristo, tá? Então nós temos aqui, irmãos, que Joaquim era filho de Josias, tá? Antes dele veio Joacás, o filho mais novo, porém reinou 3 meses só. Faraó Neco o tornou vassalo do Egito. Na primeira invasão, Nabucodonosor levou os utensílios de ouro do templo e colocou no templo do seu Deus. Alguns desses utensílios aí foram usados por quem? Pelo seu neto. Então, Belsazar, ele era neto, tá? Ainda que a Bíblia diga lá, né, em uma certa parte lá, aquela mulher dizendo para ele, Nabucodonosor, teu pai. Mas, irmãos, é porque estava falando ali da linhagem dele, tá? Então, Belsazar, ele era neto. Se você vai ver lá, o teu pai, Nabucodonosor, não leva isso ao pé da letra. Ali estava falando sobre a linhagem dele. Daniel e seus amigos são levados cativos. Os jovens escolhidos procediam da nobreza. E eles deveriam ser jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência, versados no conhecimento, competentes para poderem assistir na corte real. Tá? Então, irmãos, houve ali um crivo. Não era qualquer um que deveria ir para o palácio, não. Eles tinham que ter essas aparências aqui, tá? Esses dotes aqui. Poderiam também galgar postos de confiança, e nós temos aí um caso aí que é citado, né? O próprio Neemias, ele galgou um posto de confiança, só que o posto de confiança dele, irmão, era um posto meio perigoso. Ele era o quê? Ele era copeiro. Copeiro não era aquele que trabalhava na copa, não, irmão. O copeiro é o que segurava o copo do rei. Antes do rei beber o seu vinho, ele tinha que beber também, irmão, porque era coisa normal, natural, as pessoas querer matar o rei. Nós temos o caso, né, de Artaxerxes mesmo, né, de Assuero, que ele tinha 2 lá que queriam matar ele. Então, antes do cidadão beber, quem tem que morrer é você primeiro. E aí ele experimentava, talvez ficava ali meia hora, talvez ficava 10 minutos, né? Não começou a espumar a boca, o vinho é bom, pode beber. Tá? Então, mas, irmão, não deixava de ser um cargo importante também, estava ali ao lado do rei, irmão. Ao lado do rei, né, trabalhando junto. Irmão, que coisa. Então, mudança dos nomes, irmãos. Daniel significava Deus é meu juiz. Ananias, o mesmo que Ananias quer dizer agraciado de Jeová. Misael, quem é como Jeová. Azarias, aquele a quem Jeová ajuda. Houve essa mudança, tá? Nós já falamos aqui de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, amigo do rei. Aqui era um nome para um deus? Era, porque o imperador também ele era considerado um deus. Tá? Misael ganhou o nome de Mesaque, cujo sentido não tem certeza. Tá? Alguns aí traduzem. Esse livro mesmo do pastor Antônio Gilberto, ele dá uma tradução lá, não lembro agora, mas aqui o comentarista desse livro dos irmãos aqui, ele diz que não tem um significado ainda certo. Alguns acreditam ser ovelhinha. Aí é bom demais, não? Ser chamado de ovelhinha. Azarias
colocou Abednego, que significa servo de Nebo, que era um deus daquela época, que era correspondente a Mercúrio dos romanos. Irmãos, eu já conheci uma pessoa que se chama Sadraque, tá? Lá onde nós pastoreamos também em Água Linda, tinha o Abednego. Irmão, eu acho que o pai, sabe, ele olha assim e fala assim, esse nome aqui, eu vou pôr esse nome no meu filho. E não vai por significado, irmão. Não, mas tudo bem, irmão. Agora eu vou satanizar o irmão? Apesar que esse Sadraque foi só a bênção, só a graça de Deus, mas tudo bem, né? Mas, agora vamos lá, irmão. E tinha uma irmã também que congregava com a gente, que colocou o nome da filha dela de Karen Apuk. E é um nome bíblico. Filha de Karen Apuk. Lá ela chamava Karen Apuk. Meu Deus do céu. Aí tem que falar em línguas estranhas, né? Então, irmãos, olha como é que é. Mas fica uma sugestão, irmãos, para vocês falarem com você. Nome não vai influenciar. Agora, preste atenção. Muitas vezes você vai colocar um nome num filho que vai servir de chacota para as pessoas. Então, né, cuidado com isso aí. Pensa duas vezes. Vamos lá, irmão. A fidelidade de Daniel e seus amigos. Aqui temos a questão dos alimentos, irmãos. E aqui eu vou ser bem rápido aqui. Por que eles não rejeitaram? Por que eles não rejeitaram o nome, mas rejeitaram comer? Agora, presta atenção. Eles não rejeitaram, eles deram uma sugestão. Experimenta a gente 10 dias sem comer dos alimentos da mesa do rei. Experimenta 10 dias só. Irmão, quem ia morrer ali primeiro era o chefe deles lá, o eunuco. Era ele que ia morrer se desse algum problema. Aí, irmãos, 10 dias. Então tá bom, 10 dias. Agora preste atenção. Aqui ele vai dizer que sobre a questão de boa forma física, mental e espiritual. Irmãos, eles estavam querendo ter boa forma física? Era isso que eles queriam? Eu não concordei muito com isso aqui, não. Tá? Eles iam ficar mais bombados, né? Uma coisinha? É que eu acho que no livro ele só tem que chamar. Agora preste atenção uma coisa. Exatamente. Irmãos, o ponto principal, a dieta judaica. Era tão somente isto, porque os alimentos que vinham para a mesa do rei eram alimentos que eram oferecidos para os deuses, mas preste atenção, existiam alimentos ali que eles não poderiam comer por causa da dieta lá de Levítico. Alguns animais impuros. E não tinha como eles ir lá na cozinha e ficar assim, isso aí é porco? Né? Isso aqui é o quê? Né? Isso aqui é avestruz? Eu não sei o quê. Irmão, não tinha... Alguém ia olhar para... Rapaz, você está escolhendo comida. Você está pegando boi de estar vivo. Você está escolhendo comida. Irmão, não tinha. Por isso eles fizeram, então, a sugestão que experimentasse eles, tá? Então, irmão, o ponto principal é isso. Dieta judaica. Tá? Dieta judaica. Os jovens são elevados a posições de destaques. Quando terminou o tempo, né, os 10 dias, ele já viu que eles estavam mais robustos. Aí ele pegou e mandou suspender tudo mesmo. E quando terminou, irmãos, eles eram mais bonitos que os demais, inteligentes, admirados por todos. Tá? Por todos. E vamos correr aqui? Isso aqui é chover molhado. Eu queria falar mais coisa aqui, mas não tem tempo não. Está demorando um pouquinho, vamos lá. O sonho de Nabucodonosor, irmão, a grande estátua. O primeiro desafio de Daniel foi o de descobrir o que o rei havia sonhado. Irmão, isso aqui
Como que eu vou descobrir uma coisa que alguém sonhou? A gente sonha à noite, irmão, nem a gente lembra. Nem a gente lembra. Você fica assim, o que foi que eu sonhei essa noite, né? Agora, presta atenção. O sonho deixou ele perturbado. E quando acontece aquilo ali, eu já tinha até falado para os irmãos aqui, a ordem era matar, porque ele falou assim, olha, eu sei que vocês estão querendo ganhar um tempinho aí para ficar chutando as coisas. Eu não quero ninguém chutando nada aqui, não. Ou vocês falam o que eu sonhei, ou vocês morrem. E aí, irmão, quem ia morrer junto? O Daniel. E aí ele junta com os seus amigos e vão para a oração. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Eles foram para a oração. E eles tinham duas tarefas, irmãos. Descobrir qual era o sonho e descobrir qual era a interpretação. Irmão, que coisa terrível. E ele vai e diz qual foi a interpretação. Tá? E aí a mensagem de Daniel a Nabucodonosor, a mensagem que Daniel e Nabucodonosor entenderam é que num ato soberano, uma pedra... Aí tem, irmãos, vamos lá, eu vou mostrar para os irmãos aqui a gravura, tá? Mas tem uma estátua, cabeça de ouro, né? Peito aqui, né, de prata, cintura aqui de bronze e os pés ali de uma mistura de ferro com barro. Aí vem uma pedra do céu e acerta aonde, irmão? Na cabeça? Não. No peito daquela estátua? Não. Aqui no quadril? Não. Acerta aonde? No lugar mais frágil, nos pés. E a estátua desmorona. E ele conta isso aí e ele vai dizer que são 4 reinados que virão aí. Depois dele. Aí nós temos aqui uma gravura, né? Ele sonhando e a estátua e ela desmoronando. Aí temos aqui, irmãos, cabeça de ouro. Aí ele dá a definição, Babilônia. Tá? Eu vou colocar isso aqui no grupo, irmãos, os irmãos. Um reinado próspero, luxuoso, o ouro era o metal mais popular. Peitos de prata é a média persa, né? Média persa, ou seja, os medo-persas. Os persas usavam a prata como padrão monetário. Quadris de bronze, Grécia. Tá? O bronze era usado pelos gregos em armas e armaduras. Pernas de ferro. Tá? E aqui já está chegando aqui no ferro e no barro. Tá? Roma dominou e durou mais. No caso aqui seria Roma, né? O Império Romano, no caso. Roma dominou e durou mais que todos os demais impérios. Pés aqui no caso, cheio de misturados aqui, é a mistura de ferro e barro que significa uma fragmentação. Isso está lá no Apocalipse. Quando haverá uma junção de alguns reinados, alguns não vão sucumbir. Nós temos aí, por exemplo, o Brexit, né? Esses dias atrás, esse tempo atrás, a Inglaterra falou, olha, estou fora do Brexit. É BRICS? Eu sei lá, agora deu com branco. Não, BRICS não, BRICS é onde está aquela pessoa lá, né? Brexit? É uma união de... eu acho que BRICS é aquele, não é o banco lá? Exatamente. Então, bom, estão vendo aí, irmãos, que até hoje a Europa, ela é muito instável. E é a Europa, nesse caso aí, irmãos, está nesse meio aqui, viu? Sempre foi e sempre será a Europa, tá? A imagem, agora aqui, a imagem de ouro de Nabucodonosor e a fidelidade. Bom, irmãos, passado isso aqui, o rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem. Agora, uma coisa interessante, era a imagem dele, poderia ser, mas poderia ser também uma imagem do Deus Bel. A Bíblia não diz qual era a imagem, mas diz assim, a imagem de Nabucodonosor. Mas ele poderia ter feito uma imagem do seu próprio Deus. A Bíblia não diz. Tá? E aí, irmãos, acontece aquele fato ali dos 3 não se dobrarem e ele reconhecer que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Vamos... Brexit.
Exatamente. Saindo desse grupo aí, né? Vamos lá, irmão. O banquete de Belsazar, tá? Não, aqui ainda está falando sobre a questão dos jovens, né? Vamos pular aqui para o tempo. A imagem de Nabucodonosor, o fato de Nabucodonosor confessar que cria em Deus dos hebreus não levou a abandonar a sua adoração. E aí, irmãos, acontece aqui um fato. Aqui era a imagem, né? A imagem ela tinha mais ou menos 20, alguns falam 27, outros falam 28, outros falam 29. Irmãos, a imagem tinha um prédio de 8 andares, tá? 8 andares, que dá 27 metros. Mais ou menos 27 metros, tá? Então, ela não era muito grande, não, mas era para ser, muito que eu falo assim, como algumas gravuras que vê, umas estátuas que tem quase 1000 metros de altura, não. Mas com toda certeza ela era colocada em um local onde todos poderiam ver no reino, tá? Poderia ser o próprio Bel, né? E aí, irmãos, vamos aqui, o tempo entre o sonho é cerca de 19 anos, somente era tempo Nabucodonosor retornar recentemente de uma guerra. A estátua colossal deveria ter uma estrutura coberta de ouro, a altura 60 côvados, então 27 metros de altura. Aí nós temos a fidelidade dos amigos dele. O sonho de Nabucodonosor, irmãos, aí ele tem agora um sonho, né, uma árvore enorme, o capítulo. Aí ele tem um sonho e chama Daniel para poder interpretar. Daniel, irmãos, ele fica perturbado com a interpretação daquele sonho. Mas aí ele tem que falar, olha, o reino, se você não se consertar, ele fala assim, irmãos, o que ele quis dizer ali é isso. Se o senhor não se consertar, não andar nos caminhos desse mesmo Deus que o senhor disse, você vai ser tirado do reino. E a Bíblia diz que 1 ano depois, ele estava andando pela Babilônia, ele esqueceu disso, irmão. 1 ano depois, ele estava andando pela Babilônia, e aí ele começa a dizer, não é esta a grande Babilônia que eu fiz com a força do meu poder, né, e tal, e tudo, e você vai ver ali, eu, e aí naquele momento, ele adquiriu uma doença. Qual é essa doença, irmão? Que muitos falam que é licantropia. O que é licantropia? Achar que é um animal, você viver como um animal, mas foi uma doença colocada por Deus, tá? E se chama licantropia. Alguns falam que é se tornar um lobisomem, outros falam que é pensar que é um lobo, pensar que é uma vaca, pensar que é um animal qualquer, licantropia, tá? E a Bíblia diz que ele começou a pastar como um animal, pelos cresceu e as garras dele ali, no caso, cresceram também. Mas depois de um tempo, ele ali mesmo no meio daquele mato ali, junto com os animais, ele reconheceu a Deus e voltou para o trono. Tá? A queda de Belsazar, irmãos, aqui é aquilo que eu falei, ele não era filho de Nabucodonosor. Depois dele teve Evil-Merodach, teve Nigrizar, depois Labofodá, ou cada nome mais esquisito que o outro, né? E depois vem Belsazar, tá? Que era chamado também de Naboandel. Tá? Nessa noite que ele está aqui, esse homem está nessa orgia aqui, irmãos, Ciro, ele invadiu a Babilônia. Tá? E aí aparece uma inscrição ali na parede, um dedo, e ele está ali bebendo, né, nas coisas do palácio, e aí aparece uma inscrição lá, que eu fui pesquisar, irmão. Algumas pessoas que conhecem o hebraico, tá? Eu não conheço o hebraico, mas alguém diz assim, ó, que é Mene, Tekel, Ufarsim, tá? E aí, uma coisa interessante, quando Daniel ele vem traduzir, ele traduz assim, olha, Mene, Tekel, Pérez. Ele muda a palavra, mas é a mesma. O problema é o seguinte, Parsim ou Ufarsim está no plural.
Pérez está no singular. Mas isso estava falando da mesma coisa que aconteceria com ele. E aí, o caso ali, irmãos, ali tem a mão escrevendo, né? É isso aqui, ó. Mene, tekel, Pérez. Tá? Isso aqui está no... A palavra estava escrita em qual língua? No hebraico. Agora preste atenção. Os sábios viram e alguns irmãos sabiam, alguns ali conheciam o hebraico, só que a interpretação ninguém sabia. Ninguém sabia. Daniel, irmãos, ele não foi ali para dizer, não, ali está escrito assim, ó, mene, tekel, facinho, não. Ele foi ali para interpretar o que estava sendo dito lá. E aqui, irmãos, tem 2 vezes a mesma palavra, mene. O que significava isso? É como se ele estivesse dizendo, olha, Deus contou uma vez, Deus contou a segunda vez, e aí sim, você foi colocado numa balança e você foi achado em falta com ele. É como se Deus estivesse dando uma chance para ele. E aí a segunda vez, aí ele pôs ele numa balança e ele foi achado em falta. Tá? Então aqui, a Babilônia e seu poderio, como foi dando... Aí na mesma noite, Ciro entra aqui, tá? E toma. E aí os irmãos veem aqui, irmãos, como que era a Babilônia nessa época, irmãos, tá? Os irmãos vão ver aí. Seria, irmãos, não tem uma foto idêntica da Babilônia, mas ela tinha os seus canais, tá? Uns canais, e esses canais aqui, irmão, passavam navegações aqui. E aqui, irmãos, também servia para que os exércitos não entrassem em Babilônia. E aqui temos aqui o que seria mais ou menos os jardins suspensos, e a Babilônia era, na época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas. E o que Ciro fez, irmãos? Ele conseguiu secar isso aqui e entrar na cidade. Não? Vamos lá? Os livramentos de Daniel... Os acontecimentos se dão na Pérsia. Flávio Josefo fala algo importante sobre Ciro, que tem no livro de Flávio Josefo, não tem na Bíblia Sagrada, tá? Fala que Ciro, ele levou Daniel para a Pérsia e cuidou dele lá. Ciro, tá? Isso está na história dos hebreus, não está na Bíblia Sagrada. Flávio Josefo, irmãos, ele tem muita autoridade também para falar, tá? Daniel se distinguiu dos seus pares, forjaram um crime, irmãos. Aí aqui... Irmãos, aí tem uma dúvida aqui interessante também. Por que não fala sobre Ciro e fala sobre Dario? Tá? Alguém fala Dário. Eu prefiro falar Dario. Tá? Por que fala sobre Dario? Ciro e Dario, eles eram cunhados. E o reino foi dividido praticamente, quando eles tomaram, eram 2 reinos, os medos e os persas. Um reino só, mas composto de dois regentes, tá? Por isso que fala sobre Dario. E eles foram buscar um crime em Daniel, na lei de Moisés. Eles nunca encontrariam um crime, entre aspas, de Daniel fora da lei de Moisés. Dario não dorme, pois tem convicção, foi induzido a provar a lei. Daniel não... Olha, irmão, Daniel, ali na cova dos leões, ele não precisou... Depois que saiu de lá, ele não precisou fazer nada. Nada, irmão. Ele não precisou falar assim, agora mata eles, rei. Não, irmão. Você não precisa fazer nada, não. A punição vem de qualquer maneira. Você não precisa se levantar contra ninguém. Tá? E isso aconteceu com Daniel. Aí Daniel tem um sonho com 4 animais, que esse sonho aqui está ligado também com a estátua de Nabucodonosor, tá? Aqui, nesse sonho, ele tem 4 animais, o leão, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e um animal que ele chama de um animal feroz. Não tem, irmão. Tem gente que coloca
dinossauro, tem gente que coloca outros aí, um jacaré, alguma coisa. Não tem. Ali ele diz um animal. E esse animal tinha vários chifres e um chifrinho no meio. Tá? Um bem pequenininho. Tá? E aí, tudo aqui, irmãos, significava a Babilônia, significava o Império Medo-Persa. Quando eles assumiram, eles conquistaram a Babilônia, a Síria e o Egito. 3 costelas na boca. Tá? A Grécia, 4 cabeças de leopardo. Eram os 4 reis que substituiriam Alexandre o Grande. 4 generais. Ele não tinha filho. Alguns falam que ele tinha filho, tinha esposa. Não deixou nada para eles. Na realidade, os 4 generais, eles assumiram o reino. E o Império Romano. Então, irmãos, a estátua e os animais têm tudo a ver. Eu vou deixar isso aqui lá no grupo, tá, irmãos? Isso aqui é o chifrinho, que é um significado do anticristo. Para a época seria Antíoco Epifânio. Tá? Seria alguns falam que seria Antíoco Epifânio. Eu só queria tirar do Império Medo-Persa. Eram 2 reinos, a Média e a Pérsia, eles se juntaram. E aí foram conquistando e conquistaram toda a Babilônia. Exato. Dario, ele era Medo, tá? Medo. Ciro, ele era persa. Tá? Vamos seguir? A visão de Daniel, um carneiro e um bode, irmãos, está também mostrando aqui sobre Alexandre o Grande também. Irmãos, isso aqui é uma coisa interessante. No dia que caiu as torres gêmeas, todo mundo começou a dizer que isso aqui era o bode que vinha voando sem tocar no chão e acertavam o carneiro com 2 chifres. Aí todo mundo, é o World Trade Center. É o World Trade Center e o bode os muçulmanos. Aí, irmão, não é. Tá? Não foi isso aqui. Ó. O carneiro com 2 chifres são os reis medos persas, que seriam atingidos por quem? Pelo bode peludo que corria sem tocar o chão. É o rei da Grécia. Quem era, irmãos? Alexandre o Grande, Alexandre Magno, tá? Que conquistou o mundo da época até a Índia. Tá? Aqui o bode voando, que seria a Grécia, atingindo o Império Medo-Persa. Aqui, irmãos, é uma gravura, a inteligência artificial pegou um busto de Alexandre o Grande e transformou nesse rapaz aqui. Então, ele é simpático mesmo. Tá? A intercessão fez... Assim, irmãos, alguns falam que ele era... Alguns falam da sexualidade dele, que ele era homossexual. Quem já ouviu falar isso aí? Alexandre o Grande. Aí um professor de história, que conhece muito história mesmo, ele falou o seguinte, olha, era normal e natural, para aquela época, irmão, para aquela época, tá aí, não que a gente concorde com isso não, mas era normal, os impérios, e principalmente os imperadores, terem contato com homens, tá? Era normal, eles tinham contato com mulheres, mas eles tinham contato também com homens, principalmente no campo de batalha. Principalmente no campo de batalha. Tá, irmão? É só uma curiosidade aí, tá? Daniel, irmãos, ele começa a interceder pelo povo e vem, então, as profecias das 70 semanas de Daniel. A gente não tem tempo para isso aqui, irmãos, infelizmente, tá? Irmãos, só uma coisa para falar aqui, ó. Daniel, ele intercede pelo seu povo como se ele tivesse pecado também. Ele ora, irmãos, como se ele tivesse pecado também. Irmãos, isso move o coração de Deus. Quando você pega a dor da pessoa como se fosse a sua. Tá? As 70 semanas de Daniel, irmãos, isso aqui, quem sabe em Apocalipse, eu posso dar uma falada para os irmãos aqui, tá? Tá aqui, irmãos, Daniel 9:25. As 70 semanas de Daniel são 49 anos. 62 semanas dão 434 anos, tudo isso aí está explicado E aí ficou uma semana. Tá? Ficou ainda uma semana. Quando começa a 70 semana?
quando sai a ordem de construção de Jerusalém. Tá? Quando começa as 62 aqui, a entrada de Jesus em Jerusalém. Tá? Logo em seguida, daqui para cá, nós temos aí 483 anos. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Cortado o Messias aqui é o quê? Jesus ser crucificado. Tá? Da opressão do juiz foi tirado, quem contará? E o povo, aí vai vir um príncipe que vai destruir o santuário. Quando aconteceu isso aqui, irmãos? Tito destruiu o santuário. Tá? Daniel estava vendo lá na frente. Depois disso aqui, o que acontece, irmãos? Assim, o sangue dele cai sobre nós, sobre nossos filhos. Abre-se um leque entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. A última semana ainda está para ser cumprida. Existe um leque na história. Quando que aconteceu isso aqui, irmãos? Quando Israel rejeitou ao Messias. Abriu um leque na história. Quem foi que entrou aqui nesse leque? A igreja. A era da igreja está aqui. Tá? A era da igreja. Quando a igreja for arrebatada, e Jesus vier na nuvem para buscar, aí começa a última semana de Daniel, dividida em duas. Daniel fala sobre isso aí, 3 anos e meio. Tá? É onde vai surgir o quem? O anticristo, ele vai, né? E a destruição total e o final de todas as coisas, tá? E aí Daniel vai falar sobre as coisas que ainda virão, envolvia muitos conflitos, a razão de haver demora na oração de Daniel. Daniel faz uma oração, começa a orar, e aí são 21 dias ele orando, mas não quer dizer que foi depois foi justamente quando ele parou de orar, pode ter tido um intervalo também. Aí o anjo Gabriel vem e fala assim: Daniel, no dia que você começou a orar, que você começou a fazer a sua petição, já saiu a resposta, mas eu fui impedido, tá? E aí é uma outra história, né? Quem dera se puder falar aqui, tá? Profecia a respeito do reino que sucederiam do Império dos Medos, a Pérsia e da Grécia, tá? E aí vai muita coisa aqui. Os reis da Pérsia são possivelmente Ciro. Aqui, irmãos, tudo isso aqui é o Império Grego. Tudo isso aqui, irmãos, ó, daqui até aqui é o Império Grego, tá? Que Alexandre conseguiu. Esses aqui são os 4 generais que substituíram. Aqui nós temos quando Alexandre o Grande morreu, Cassandro ficou aqui, Lisímaco ficou aqui, Seleuco ficou aqui, Ptolomeu I ficou aqui no Egito, tá? Aqui no Egito, na parte de cima, era a capital de todo o Império Grego, que se chamava Alexandria. Aqui estava a maior biblioteca do mundo, e é aqui nesse local que Ptolomeu I pede para que seja feita a tradução do Antigo Testamento para o grego. É aqui esse general Ptolomeu I, aqui, né, que no caso agora era o rei, ele mandou fazer isso aqui, né? A Septuaginta, que derivou-se a Septuaginta, tá? Vamos aí? E o tempo do fim, tá? Daniel pergunta muitas coisas ali, e aí existe essa resposta aqui, ó. Aqui. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Daniel deveria se tranquilizar, porque o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, tá? Irmãos, e lá em Apocalipse não tem para selar e fechar. Lá no Apocalipse tem para abrir. E quem é que vai abrir? É Daniel? O pastor já trouxe o estudo aqui, ó. O Cordeiro é que vai abrir esse livro que está selado, tá?
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Daniel, irmãos, ele era casado. Tem isso na Bíblia? Não tem, mas preste atenção numa coisa. Por que fala que Ezequiel ele era casado? Porque teria uma história com a esposa dele. Ela morreria lá no cativeiro. Tá? Alguns falam, inclusive, irmãos, que Daniel era homossexual. E que ele era eunuco. O eunuco era castrado. Tá? Irmãos, o eunuco castrado era aquele que deveria ficar com as mulheres do rei. Daniel não ficava com as mulheres do rei. Portanto, ele não era castrado e possivelmente ele tinha, sim, mulher, esposa. A esposa dele não se fala, assim como não se fala de outros nomes de esposas de alguns profetas também. Tá? Então, não tinha um porquê de Daniel não ser casado. Toda vez que a pessoa era casada, era porque, Isaías, por exemplo, fala o nome, mas daquela mulher saiu 2 filhos que deveriam, que seria alguma coisa relacionada a uma profecia. Jeremias, Deus mandou ele não casar, porque ele ia sofrer demais. Ezequiel casou, mas aí a Bíblia diz que no dia em que que Jerusalém foi tomada, a esposa dele ela teve um ataque fulminante. Deus ceifou a vida dela. Tá? Então, não tinha um porquê dele não ser casado. A Bíblia não diz.